Fala galerinha, professor Cavernoso na área e mais um vídeo pra vocês. Você se perguntou por que eu tenho esse professor no meu nome? Porque pra quem não sabe, eu tenho licenciatura em língua portuguesa e literatura brasileira, embora não esteja atuando no momento. E por que eu tô falando isso, validando tudo isso? Porque o nosso vídeo de hoje é sobre o que? Eu vou reagir a uma matéria da BBC falando sobre a influência que youtubers brasileiros estão causando na língua portuguesa de Portugal. Eu peço com os meus amigos portugueses, porque sim, esse canal tem pessoas em Portugal assistindo, ou qualquer parte do mundo, mas que são portugueses, porque nas estatísticas do canal aparece pra mim. Não se ofendam com nada que for dito aqui, eu vou tentar elaborar as coisas bonitinho, vou reagir a esse conteúdo que eu não sei do que ela vai falar ainda, mas eu tenho uma ideia, porque eu já li reportagem sobre isso, e vamos por partes, tá? Mas ninguém se ofende não, gente, aqui todo mundo é amor, tá? Reportagem BBC News. Por que expressões típicas do Brasil estão pegando em Portugal? Estão pegando, estão lá, pegando, vamos lá. Quando os brasileiros querem uma água gelada, eles procuram na geladeira. Sim. Já os portugueses aqui, dizem que essa garrafa está dentro de um frigorífico. Uma palavra que tem um sentido um pouco diferente no Brasil. Sim, frigorífico aqui a gente coloca carne para armazenar. Começando a desaparecer para alguns portugueses. Hoje, crianças estão falando grama em vez de relva e preferindo dica. Amigos portugueses, vocês falam relva mesmo? Eu acho bonito, acho uma meio chique, sabe? Ai, vou deitar na relva. Fazer aqui, ó. Vou deitar na relva. É diferente quando deitar na grama. Olha que coisa. Grama. Vou deitar na relva. Mas você sabe isso mesmo? Eu nem sabia disso. Diferente. Preferindo dica no lugar de sugestão. Tá. Elas estariam adotando palavras fácil, né? mais comuns no Brasil por causa de youtubers e tiktokers. O que tem sido visto por alguns portugueses. Nós estamos influenciando uma geração de portugueses. Ó. Se eu bater palma e fazer barulho, o microfone some o barulho. Ó, vou fazer o teste. Ah, tá falhando não, tá pegando. Gente, é muito aleatório isso. Parar do nada a gravação só pra poder falar sobre isso. Mas estamos influenciando, viu? Youtubers grandes como eu, por exemplo, o maior youtuber do mundo. Tem mais inscritos no Brasil. Vou falar nisso, galera. Se inscrevam nesse canal. Sério mesmo, sério mesmo. Se inscreva nesse canal. Estou quase chegando aos 1000 inscritos. Isso é uma forma de incentivar a continuar produzindo conteúdos. Eu sei que não são os melhores conteúdos. Eu ainda estou aprendendo a lidar com isso aqui. Eu tenho dificuldade imensa de falar com a câmera. Eu sou muito bom a falar com pessoas, mas com a câmera é um desastre. Estou tentando, tá? E eu sei que talvez um dia eu chegue em algum lugar. E olha que bacana. Você pode dizer, nossa, eu estava lá nos 1000. Ó. Então se inscreva nesse canal, tá? Por favor. Como uma ameaça ao falar lusitano. Eu sou Júlia Brown, repórter da BBC News Brasil. Oi, em Londres, Juliana. E nesse é vídeo Júlia, eu falo sobre a influência brasileira ainda ofende a mulher também. Eu falo sobre a repórter Júlia. da BBC News Oi, Brasil em Londres. E nesse vídeo eu falo sobre a influência brasileira no português europeu. E até onde essa tendência pode provocar mudanças mais a longo prazo em Portugal. É interessante ela falar. Atualmente, cerca de 4. É interessante ela falar esse longo prazo. Porque realmente não existe uma mudança, algo que possa mudar a língua em tão pouco tempo. Por mais que uma língua absorva palavras de outras, né? Ela mude alguns termos, mas para haver uma interação realmente real, que se fixe, ela vai demorar muito tempo para acontecer. Provavelmente eu vou acabar falando sobre isso mais para frente, mas vou adiantar não. Mas fica sabendo disso que relaxem, portugueses. Não vai ser o seu TikTokzinho, seu youtuberzinho que vai fazer seu filho falar brasileirês não, tá? 400 mil brasileiros vivem legalmente em Portugal, um país com 10 milhões e meio de habitantes. Em 5 anos, o aumento... Caramba, Portugal tem 10 milhões e meio de habitantes. 400 mil, isso aí é o quê? É 0,4%. Caramba. Nossa, eu fiz cálculo muito rápido também, né? Da imigração brasileira foi de 369%. Mas a influência da antiga colônia no linguajar lusitano vem de antes. É uma tendência que começou na década de 1970 com a chegada das novelas do Brasil a Portugal. Gabriela Cravo e Canela, inspirada na obra de Jorge Amado e exibida em Portugal em 1977, popularizou pronúncias e expressões brasileiras, como por exemplo, moço bonito. Mas hoje os principais responsáveis por inserir os brasileirismos no dia a dia de Portugal são nomes como Lucas e Felipe Neto. Sempre esses dois! Sempre esses dois! Não acredito! Felipe Neto vai dominar o mundo ainda.
E o Lucas Neto tá dominando as crianças, tá? Cuidado aí, ó. Fica de olho nos seus filhos. Tire os seus filhos da sala. Confisca os celulares dele. Os irmãos Neto vão acabar com... Felipe, eu gosto de você, tá? Por favor. Seu irmão nasceu porque eu não sou criança, né? Mas eu gosto de você. Tô falando mal de você não, por favor. Youtubers brasileiros muito populares por lá. Eu conversei com pais e professores portugueses que dizem que o uso de expressões e palavras brasileiras por crianças e adolescentes é cada vez mais evidente. E temos um caso numa das turmas em que um menino fala brasileiro. Temos um caso numa das turmas em que um ninho... Eu acho engraçado meu português de meu português de Portugal. Meu português de Portugal. Meu português de Portugal. Brasileiro e ele é português. Não tem nenhum familiar brasileiro. E agora apercebemos ao falar com ele assim mais à parte que ele acho que fica sem supervisão até grandes altas horas da noite a ver vídeos um atrás do outro, É, a timeline infinita, né? Comunicação com os pais, porque quase não corrigem os filhos na oralidade, nem os ouvem quase falar. A professora de inglês Teresa de Gruyter também ouve cada vez mais expressões brasileiras entre seus alunos. Nós usamos muito a... Mas tá, só uma questão. O pai ele tem que ficar, tipo, fiscalizando a oralidade do filho? Sabe? A forma como o filho fala. Não, eu entendo que um pai talvez deva educar o filho para evitar palavrões, principalmente para evitar comunicação agressiva, mas palavras tipo gíria... Gente, eu sou... Mesmo sendo da área de língua, eu sou muito aberto a palavrões, a gírias, porque faz parte da língua, gente. Desculpa, eu vou... Olha, alguns acontecimentos na nossa vida não tem como. Só palavrões para justificar nosso sentimento, nossa emoção no momento. Uma coisa é reclamar com a pessoa. Ah, sai daqui. Ah, não quero te ver mais. Ah, dane-se. Agora você fala um f***se. Olha, gente, olha a expressão que dá, sabe? Nádegas. Bunda. Eu vi isso uma vez, eu lembro quem foi. Bunda. Chega a ser quase que musical. Bunda. Você viu quando a pessoa fala fudos? E lá em Portugal é diferente daqui do Brasil. Não tem esse peso todo que tem aqui no Brasil. Palavra giro. Quando queremos falar de uma coisa que achamos que legal, é engraçada, interessante. É giro. Giro. Okay? Isso aqui é muito giro. Meu canal é giro. Ser utilizada. Hoje em dia utiliza-se mais, é bonitinho. É claro que nem todos os portugueses estão pegando esse jeitinho brasileiro, mas linguistas têm observado mais e mais exemplos de brasileirismos no dia a dia. Se relva vira grama e frigorífico vira geladeira, autocarro vira ônibus, rebuçado vira bala, risca... Não, peraí, eu nunca ouvi essa palavra não. Peraí, portugueses. Autocarro vira ônibus, rebuçado... Rebuçado. Sério mesmo. Que palavra é essa? Cara, não é mais fácil falar bala. A bala parece com a bala. Ah, bala. Rebuçado. Vou lhe chupar um rebuçado. Vou lhe comprar um rebuçado. Gente, agora vamos comprar uma bala, ó. Vou comprar uma bala. Olha que fofinho. Pera aí. Inclusive aqui, ó, o quê? Vou chupar um rebuçado. Um rebuçado de laranja. Vira bala, risca vira listra e pessoa vira cara. Algumas expressões muito típicas... Então, ótima ideia chupar uma bala no meio de um vídeo. Mas então, nesse caso aqui, tem diferença entre pessoa e cara. Inclusive, nós brasileiros usamos pessoa e cara em situações diferentes. O pessoa, mais que seja na linguagem, no falar, do dia a dia, mas ainda assim ele tem um tom de formalidade com relação ao cara. Aí quando a gente fala cara, é uma coisa bem, tipo assim, cara, o cara foi fazer isso. Lembra aquele cara lá? Então é muito mais informal. Tem diferença. Do nosso português brasileiro também se tornaram mais comuns.
como bagunça, fofoca e curtir. Em termos de construções, os linguistas também observam cada vez mais o uso da expressão será que para introduzir uma pergunta, a expressão estar afim para falar de algo que se quer fazer, o uso de demais para expressar intensidade e o uso da expressão e aí, quando se está contando uma história. Isso sem contar algumas gírias e palavrões usados com os palavrões mesmo. Mas que assustam muitos em Portugal. Palavrões são legais. Ouvi uma muito gira agora há pouco tempo. Alguém que me dizia, estou p*** da vida. Estou revoltada da minha vida. O que ela queria dizer era que estava, não sei, não estava furiosa com a vida. Furiosa, nervosa da vida. Entre nós a palavra calão é uma prostituta. Mas aqui também, ué. É uma coisa que não se diz. Mas aqui também. Outra coisa que parece ser influência brasileira é engolir o artigo. Eu explico melhor. Na tradição europeia, o comum seria dizer coisas como a minha casa, vou te dar o meu endereço, a minha vida. Já no português brasileiro, a gente costuma falar simplesmente minha casa vou te dar meu endereço e minha vida. E aos poucos, isso parece... Tem uma propaganda aqui, ó. Tem uma propaganda petista aqui, ó, de esquerdista. A esquerdalha já começou a atacar meus vídeos, ó. Minha casa, minha vida. Nossa, agora eu não vou ficar dando promoção pra pobre, não, aqui. Tá pegando lá em Portugal. Mas segundo os especialistas com quem eu conversei, alguns aspectos muito apontados como brasileirismos, na verdade, já existiam na língua de Camões. Um deles é o gerúndio, que na verdade era muito utilizado em Portugal antigamente. Sim. O gerúndio. Ah, tá, eu tentei achar um exemplo aqui na internet para poder colocar no vídeo para crescer o nosso debate. Não tô debatendo com nada, mas para crescer aqui a nossa explicação, nossa explanação, eu acabei não encontrando, assim, rapidamente na internet, mas isso aqui é interessante. O português brasileiro hoje em dia usa muito gerúndio e o de Portugal não. Aqui a gente sabe que é gerúndio. É uma forma nominal do verbo quando ela termina em NDO, uma explicação muito rasa, muito rápida. E os portugueses eles usam o infinitivo mesmo. Então quando fala, eu estou gravando vídeo. Eu estou a gravar um vídeo. Por que eu tô falando desse jeito? Mas é sério, estou gravando um vídeo. Brasil, estou a gravar um vídeo. Então isso seria o gerúndio na língua brasileira. Que, na verdade, ele faz parte do português antigo, aquele que chegou no Brasil. Inclusive, há um entendimento de que o português falado no Brasil ele estaria mais próximo do português de 1500, ou nem tanto, do que o português atual falado em Portugal, propriamente dito. Isso acontece por quê? Porque o Brasil é um país de dimensões continentais e ele tem duas barreiras. No leste fica um oceano gigantesco e no oeste fica uma faixa de floresta, uma faixa ali. Hoje em dia tem mais populações ali? Tem, ok. Mas por muito tempo ficou aquela faixa porque era difícil explorar aquela região. Então os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles ficaram mais ali no litoral. E demorou muito tempo para começar essa exploração do interior do Brasil, que até hoje ainda... existem cidades muito no interior, muito para lá, mas para chegar lá na borda dos outros países, você encontra às vezes uma região de mata muito fechada, um relevo que não permite a interação do Brasil com o resto da América Latina, é isso que eu quero dizer no caso. Isso favorece com que a língua falada no Brasil, ela acaba não sofrendo tanta influência assim. Ela sofre influência, mas não tanta influência. Diferente de Portugal, que está ali na Europa, no cantinho ali, cercado de uma galera toda. Você observa até que a própria pronúncia do português de Portugal é diferente do português brasileiro. O brasileiro canta mais as vogais, ele fala as vogais mais abertas, ele fala português, ele fala brasileiro. Já em Portugal as vogais são quase inexistentes, na verdade. Às vezes são suprimidas, como por exemplo fala português, ela fala português e português, ó, português, olha como o O soa. Lindo. Gente, é uma explicação simples e rasa, porque eu não vou ficar aqui me delongando em muitas explicações para vocês. Mas a diferença é essa. Então é possível que o português falado no Brasil hoje ainda seja mais próximo do de 1500 daquele que é falado em Portugal. O gerúndio, por exemplo, ele era usado no português que chegou no Brasil e depois se perdeu com o tempo, mas o Brasil continuou. E permaneceu, uma vez que as nossas influências externas assim não são tão grandes como Portugal. Gente, esse vídeo vai ficar enorme.
Tô até preocupado já. Só a gravação que eu tô vendo aqui, ó. Misericórdia. O gerúndio é a forma mais antiga. Até ao século XIX, ninguém dizia estou a passear ou estou a dar uma entrevista à Júlia. Não, estou dando uma entrevista à Júlia. Portanto, essa é a forma antiga do português. O próprio uso do você, visto como um brasileirismo, tem origem na expressão vossa mercê, registrada em Portugal desde o século XIV. Hoje, muitos linguistas classificam o você como um meio do caminho entre o senhor ou a senhora e o tu, em termos de formalidade. Mas alguns portugueses consideram que o você é rude e inferioriza a pessoa com quem se está falando. Como assim? É uma marca um bocadinho desrespeitosa por parte de um falante culto como eu sou, se eu tratasse um aluno, por exemplo, por você. Nesse momento, eu devo pedir desculpa aos meus espectadores portugueses se em algum momento eu falei você com vocês. Vocês me desculpem, eu não fiz por mal, não quis ser rude, tá? Porque nós somos brasileiros, a gente fala você, mas é amigável. Aqui é o contrário, é amigável. Se eu te chamo assim, ó, você, é porque a gente, ó, já é parceiro. O fato é que essa influência brasileira, ainda que limitada, já gerou muitas reações dos portugueses. Durante a pandemia, quando as crianças e adolescentes passavam mais tempo em frente às telas, a pandemia que destruiu tudo. Com preocupação o fato dos portugueses estarem falando brasileiro. Vira e mexe, páginas anti-imigração nas redes sociais também fazem denúncias. Olha isso aqui. Aos poucos, a língua de Camões, que é o português europeu, é assassinada pela matriz judaico-cristã. Sabia que o português falado por Camões, esse português ele falava caminhando, andando? Veja seus conceitos. De brasileirismos flagrados pelo país, muitas vezes com um tom bastante xenofóbico. Mas a verdade é que linguistas e pesquisadores do tema não estão muito preocupados com mudanças profundas no português europeu. Eles dizem que novas expressões, palavras e estrangeirismos surgem e desaparecem nas línguas o tempo todo. E como esse fenômeno é relativamente novo quando comparado à história da língua, mudanças permanentes, especialmente na gramática, não devem acontecer por enquanto. Portanto, são exemplos esparsos de crianças... Foi o que eu falei, gente. O espaço para que haja uma mudança, uma alteração de fato numa língua é muito grande. Não dá para pegar um recorte pequeno e dizer que a introdução dessa palavra e acabou. Para chegar a mudar de fato, e meu Deus, vão matar o meu português e tá. Você tem que um espaço de tempo muito grande, muito grande. Vocês acham que o vossa mercê virou você assim, ó? Não foi, não. Precisou de séculos para chegar nisso. A Universidade de Coimbra concorda. Um linguista não esperaria que, em tão pouco tempo, e um conjunto não tão significativo assim de falantes, pudesse ter uma influência decisiva sobre a língua. É uma moda que, como outra qualquer, é circunscrita no tempo. E mesmo entre os linguistas não portugueses, a ideia que predomina é de que a influência brasileira tem um limite. No Brasil se ensina nas escolas, né, a questão da ênclise, né, e até hoje não se consolidou, né? Veja como é difícil, né? As pessoas são corrigidas na escola. Então, gente, mas assim, o que acontece? A gente tem que aprender a separar aquela língua que a gente aprende na escola, que aquelas normas se aplicam à nossa escrita, porque aquelas normas não vão se aplicar à nossa fala, uma vez que são muitas variantes da mesma língua que ocorrem. No Brasil tem várias variantes, por exemplo. Repetindo, o Brasil é um país com proporções continentais. Dentro do Brasil caberia quantos países do tamanho de Portugal, por exemplo? Em Portugal são 10 milhões de habitantes, no Brasil são 210 milhões, nós temos 200 milhões a mais do que Portugal tem. Não estou falando assim, querendo dizer que, por isso... Mas assim, quer dizer, as nossas variantes são muitas. É por isso que a gente aprende na sala de aula, não se aplica à nossa fala. Então, problema vai existir... que não tem problema, sabe? E a gente não tem que ficar pilhado por causa disso e pegando pesado em cima disso, ficar corrigindo a fala das pessoas. O professor de português, ele corrige a escrita. A fala é outra coisa. Caraca, nossa, pisei, tá? Isso a senhora é destruidora mesmo, viu, e até hoje esse tipo de norma não se consolidou aqui, né? Porque essas coisas não são tão fáceis de transformar assim, né?
E depois, porque ainda existe um certo preconceito, né? Há várias questões aí, há questões identitárias, né? De reconhecimento da própria variedade, né? Lealdade linguística à própria variedade, né? Então, aquilo que se reconhece claramente como brasileiro, né? É possível que continue despertando uma certa oposição, né? Entre as pessoas. Tem inclusive quem defenda que as variantes faladas em Portugal e no Brasil estão tão distantes que já chegou a hora de falar em duas línguas diferentes. Mas em termos linguísticos, não tem um critério para dizer em que momento duas variantes se tornam línguas distintas. Muitas vezes, isso é mais uma questão política. E com isso eu fico por aqui. Eu particularmente não vejo que sejam duas línguas diferentes, são variações na mesma língua. Até porque, eu até nem citei aqui que é de Angola, Moçambique, Timor-Leste, e outros países, desculpa, qualquer outro país que esse vídeo cair e eu não citei, desculpa, mas que também falam português. Lá também tem as variantes, tem as variações e tem a forma de falar, mas é tudo português, porque se você analisar a estrutura da língua, você vai ver que segue um padrão. Então realmente é só uma questão política, conforme a Júlia fala aqui no vídeo. Até porque, gente, o Brasil hoje é o maior país falante de língua portuguesa. E, gente, Portugal precisa aceitar e conviver com isso. Tipo, a colônia emancipada cresceu e virou um país gigante. Virou um país de projeção, sabe, internacional. Querendo ou não, o Brasil acaba participando de questões também internacionais. É preciso que Portugal entenda que outros países também falam português. E falam português por culpa deles. Cara, não dá para entender por que essa pilhação toda de que os youtubers brasileiros estão influenciando as crianças portuguesas. No final das contas, a culpa é de vocês mesmo. Do que vocês estão reclamando, entendeu? Realmente é uma questão de política e uma questão de xenofobia também. Lógico, eu não estou falando que são todos os portugueses. Na verdade, é uma parcela pequena de portugueses que são assim, por notícias que eu acompanho, pessoas que falam, pessoas que são conhecidas acabam comentando, que a parcela é bem pequena. Ainda bem. E assim, é preciso entender que você tem que aceitar as mudanças, senão você simplesmente quebra. Aquilo que não é flexível quebra. Então se você não aceita... Nossa, bonito isso aqui, hein? Ó, aquilo que não é flexível quebra. Então você precisa ser flexível para que você aceite as mudanças e você não venha quebrar. Mas o que você acha disso? Você que é português também, moçambicano, angolano, timolense que fala. Eu devo estar aqui ofendendo várias culturas. Eles me perdoem, tá? Vocês acham realmente que o português brasileiro acaba influenciando tanto assim, uma vez que nós temos mais youtubers, uma vez que as crianças assistem o Lucas Neto?